Vamos fazer. Não. Então, me ajude aqui. Tá? Então, A e B reais, né? O intervalo agora, ó, é AB. E pega um aqui. Então, como é que fica? A integral de U a B é a integral de U a A mais a integral de A a B. E aí, a integral de U a A é a integral de U a B menos a integral de A a B. Concorda comigo? Daí sai o quê? O que é que sai? A integral de menos infinito a A converge, se somente se a integral de menos infinito a B também converge. Com quem é a integral de menos infinito a B? É a integral de A a B mais a integral de menos infinito a A. Vou botar assim. Integral de menos infinito a B é a integral de menos infinito a A mais a integral de A a B. Então vai. A integral de menos infinito a A é mais infinito, se somente se a integral de menos infinito a B é mais infinito. A integral de menos infinito a A é menos infinito, se somente se a integral de menos infinito a B é menos infinito. E aqui, né? Faltou, né? Faltou no aqui. Ah, não, porque eu apaguei, tá? Essa integral de menos infinito a A não existe, se somente se não existe de menos infinito a B. Entendido? Tá? Vale uma observação aqui, e usem isso aqui, isso é fundamental, essas equivalências, nos testes de comparação. Os testes de comparação eu uso muito essa propriedade. Só uma observação geométrica, tá? Ó, essa integral imprópria, ó, a integral de 0 a mais infinito de elevado a menos x dx, ela converge ou diverge? Bem, quem é a integral de 0 a menos x? Que é a integral de 0 a menos x, não, de 0 a mais infinito da exponencial de menos x. Quem é? É o quê? É o limite com U tendendo a mais infinito da integral de 0 a U de E elevado a menos x dx. Mas isso é, portanto, o limite com U tendendo a mais infinito com a integral de E elevado a menos x menos E elevado a menos x, de 0 a U. Então, isso é o limite com U tendendo a mais infinito. Isso vai ficar 1 menos E elevado a menos 1, certo? O valor da função no zero, que é no U, que é menos E elevado a menos 1, menos o valor da função no zero. Então, fica menos E elevado a zero. Então, dá isso aqui. E esse limite, com U tendendo a mais infinito, a exponencial de menos U tende a zero, então isso dá 1. Então, a integral, logo, a integral imprópria de 0 a mais infinito da exponencial de menos x, essa integral converge com, quem é o seu valor, quem é? De elevado a menos x dx, quem é o seu valor? É 1. E aí, cabe uma observação geométrica. A exponencial, está aqui o y, está aqui o x, o 1. A função exponencial de menos x, ela tem esse gráfico. Ó. Isso aqui é o gráfico de y igual a e elevado a
menos x. E eu vou considerar essa região ômega aqui. Região ilimitada, até... Tá? Ou seja, quem é ômega? Essa região que eu vou chamar de ômega. Ômega é o conjunto formado por cada par ordenado x, y e R2, tal que x é maior que ou igual a zero, e o y é maior que ou igual a zero e menor que e elevado a menos x. Essa região é uma região ilimitada, mas ela tem tamanho finito, ela tem área finita. A área dela, quem é? É a integral imprópria. Que é quanto? Que é 1. Então ela tem área 1. A área limitada é a área é finita. A região é ilimitada, mas a área é finita. Entendido? Isso aí. Região é ilimitada, porém a área é finita. Tá? E agora eu apresentarei para vocês outro tipo de integral imprópria. Essa integral é imprópria porque é o intervalo, as que eu apresentei, porque é a integral imprópria no intervalo A mais infinito. Mas pode acontecer o seguinte, ó, pagar tudo. Eu posso ter outro tipo de integral imprópria. Mas isso vem depois. Esse tipo também é uma integral imprópria. Integral de menos infinito mais infinito. Mas tem uma, antes de eu chegar nesse exemplo, que consiste no seguinte. Vou colocar lá. Ó, o exemplo é esse. Exemplo não, a situação é essa. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? E F, uma função contínua em A fechado B aberto, tal que limite de f de x com x tendendo a b pela esquerda não é um número real. Não é um número real. Se não é um número real, quer dizer o quê? Ou é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe. Tá? Porque há 4 possibilidades para qualquer limite. Ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou ele não existe. Não é nenhum das situações, nenhum dos casos anteriores. Aí nesse caso, o limite. Bem, olha o desenho. Está aqui o A, está aqui o B aberto. A função não é contínua em B, certo? Claro que não é contínua em B, não existe o limite. Mas se você pegar um U aqui, o U, qualquer que seja o U, no intervalo A fechado, B aberto, a função f é contínua no intervalo fechado a U. Então existe a integral definida, de A a U da f. Eu tenho essa integral é um número real. E eu posso fazer a seguinte pergunta: o que acontece com a integral de A a U da f quando U tende a B por valores menores do que B? Faço U tender a B. Aí essa integral, esse limite aqui, ele é chamado, ele é denominado integral
integral imprópria de f no intervalo fechado AB. No intervalo aberto AB. No intervalo aberto AB. É a integral imprópria de f no intervalo aberto AB. Sendo denotado por isso aqui. A mesma notação da integral definida de uma função no intervalo fechado. Só que aqui é uma integral imprópria. Tá? Só que aqui é uma integral imprópria. Porque a função f, ela não necessariamente está definida no intervalo fechado AB. A integral definida, a função f, necessita estar definida no intervalo fechado AB. Aqui a função não precisa estar definida no intervalo fechado AB. Esse limite não existe. Bem, sendo denotado por isso aqui. Ou seja, quando aparecer integral de A a B da f, nessas condições explícitas aqui para você, isso aqui denota o quê? Um limite. Isso é o limite com U tendendo a B pela esquerda de quem? Da integral de A a U da f. Entendido? Entendido? E aí vem toda aquela ladainha. Nós dizemos que a integral imprópria converge quando? Quando o limite é um número real. E ela diverge quando o limite é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe. O caso contrário. Preciso colocar aqui? Não, não vou usar tempo escrevendo isso, tá? Fica aí na memória de vocês. Você diz que a integral imprópria desse tipo aqui converge quando esse limite é um número real. Convergir para a gente, em qualquer situação, é o limite ser um número real. Se o limite é mais infinito, diverge. Se o limite é menos infinito, diverge. Se o limite não existe, diverge. Convergir é o limite ser um número real. É isso que é convergir. Entendido? Entendido? Mas aqui tem uma situação. Como a notação da integral imprópria é a mesma notação da integral definida, eu preciso, diante de uma expressão assim, saber se trata de uma integral definida ou de uma integral imprópria. Por exemplo, tá? Essa integral aqui, a integral de 1 a 3 de 1 sobre raiz quadrada de x2 mais 2, integral em x, essa integral não é imprópria. Ela não é imprópria. Ela não é uma integral imprópria, ela é uma integral definida, à moda do que a gente vem fazendo. Ela não é integral imprópria, pois a função f, dada por, e eu não vou escrever o dada por, a função f, eu vou escrever simplesmente assim, f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 2, essa função, ela é contínua no intervalo de integração. Ela é contínua no intervalo de integração. Então, isso aqui denota para mim, que é o intervalo o quê? 1, 3. Ela é contínua nesse intervalo. Então, eu não tenho uma integral imprópria, eu tenho uma integral definida. Tá? Integral definida como é definido lá no cálculo 1, como é colocado lá no cálculo 1. Especificado lá no cálculo 1. Isso é uma integral definida. Tá? Tem. Ou seja, olha, os limites, ó. Qual é o limite? Qual é o limite com o x tendendo a 1? Tem, o limite é um número real. X tendendo a 1 pela direita.
x tendendo a 3 pela esquerda. É todo número real. Então essa integral não é uma integral imprópria. A integral é definida no sentido que a gente vem trabalhando. Agora, essa integral aqui, ó, eu vou colocar para vocês, não vou... A integral de 2 a 3, de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3, integral de 1 a 3, vamos ver, a integral de 1 a 3, de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3, essa integral ela é imprópria. Ela é imprópria. Ela é imprópria. Imprópria em que limite de integração? No 3. Por que ela é imprópria no 3? Porque assim tem a impropriedade também no A, tá? Mas isso eu vou colocar depois. Primeiro vamos resolver esse exercício aqui. Então ela é imprópria. Ela é imprópria por quê? Porque, primeiro, a função f, a função que eu estou integrando, a função f de x igual a quê? A 1 sobre raiz cúbica de 4, x menos 3, essa função ela é contínua. Ela é contínua. Ela é contínua onde? No intervalo 1 fechado, 3 aberto. Ela é contínua nesse intervalo. A descontinuidade ocorre no 3. E quem é o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda? Quem é? Qual é o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda? Quanto é? Menos infinito. É ou não é? Tá? X tendendo a 3 pela esquerda. X menos 3 tende a 0 para valores negativos, raiz cúbica, então o limite dá menos infinito. Então, essa integral aqui é uma integral imprópria desse tipo que eu apresentei para você em definição. Então, quando aparecer isso, você tem que ter cuidado, saber se você está lidando com a integral imprópria. Porque impróprio o limite vai existir, vai ser sempre real. Se for o caso aqui, por causa da propriedade de limite para a integral definida sendo a função contínua. Tá? É o teorema fundamental do cálculo. A função dada por uma integral, ela é diferenciável, portanto ela é contínua. Então não tem trabalho nenhum, não tem nada de anormal aqui. Mas nesse caso tem. Então vamos ver, será que essa é imprópria? Será que ela converge? Vejamos, tá? Tem-se. Ó, dado o pertencente a quem? Ao intervalo 1, 3 aberto, 1 fechado, 3 aberto, tem-se. Vamos lá. Quem é a integral? Depois eu boto o limite. De 3 a 1, de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3 em x. Isso é a integral de 3 a 1, tá? Na verdade, isso vale para todo x menor que 3, tá? Para todo x menor, mas vou onde eu entendo. Vou restringir onde eu... Então aqui fica x menos 3 elevado a quem é? Menos 1/3, tá? E aí façamos a conta direta. Isso aqui é o U. Isso aqui é o DU. DU não. Já estou usando para cá. Isso aqui é o V. Isso aqui é o DV. Hã? Ah, sim. É 1. Perdão. Obrigado. 1 a 1. A integral é imprópria. É 1 a 3, tá? Então fica 1 a 1. Aí qual é a integral de V elevado a menos 1/3 dV? É V elevado a 2/3 sobre 2/3. Portanto, vou acompanhando aí, não me deixe errar. Então fica 3 meios de quem? De x
Menos 3 elevado a 2/3. De quanto? De 1 a 1. Correto? Não é não? De 1 a 1. Então isso fica o quê? 3 meios de quanto, hein? Qual é o valor dessa?